A gente vai falar sobre o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, pedido este que foi feito por deputados do PSOL ao STF. O que alegam os parlamentares? Eles alegam que Bolsonaro incentivou atos criminosos e terroristas. A peça, ou seja, esse pedido, que também solicita a retirada do passaporte do ex-presidente, foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes. Pois bem, este é o tema do painel CNN de hoje. Nós recebemos aqui, mesmo que à distância, mas preenchendo com muito conteúdo da nossa tela, José Eduardo Cardoso, que é ex-ministro da Justiça e também ex-advogado-geral da União. Também estamos com Oscar Vilhena, que é professor de Direito da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e a Samantha Meyer, professora de Direito Constitucional. Agradeço a gentileza de vocês de estarem conosco nesta manhã de quarta-feira, aliás, de terça-feira, aqui na CNN Brasil. Bom, começo compartilhando a mesma pergunta com todos. Se vocês acreditam que existem elementos suficientes para que, de fato, o STF aceite esse pedido de prisão preventiva. E começo compartilhando a palavra com o Eduardo Cardoso. Bem, meu bom dia a todos e a todas, meus cumprimentos ao Oscar, querido amigo, a Samantha. Eu diria o seguinte, o pedido do PSOL ele tem um objetivo de fazer com que se investiguem fatos e evidências de uma situação de ação ativa ou, evidentemente, de complacência do presidente Jair Bolsonaro com delitos que estão tipificados no Código Penal. São delitos claramente colocados hoje no 359, que fala da abolição do Estado de Direito, que fala da perturbação de eleições, impedir a sua realização, coisas do gênero. Ora, é evidente que na peça o PSOL pede medidas cautelares. Eu, pessoalmente, tenho posturas muito cautelosas em relação às cautelares, mas que devem ser tomadas quando, efetivamente, estão configurados os fatos. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, não tenho dúvida. A responsabilização política é indiscutível, clara, evidente. Ele é conivente politicamente, isso é induvidoso. Agora, do ponto de vista jurídico, é necessária uma investigação. E é isso que o PSOL está pedindo. Uma investigação, uma apuração, porque existe realmente a indício de uma organização criminosa que visava atingir o Estado Democrático de Direito, perturbar as eleições, praticar um golpe de Estado, conforme Jair Bolsonaro sempre defendeu ao longo da sua vida. Então, tem que haver investigação. Eu antes faria a investigação para que a cada passo se avaliasse eventuais medidas cautelares que, em confirmados os indícios de prática delituosa, devem efetivamente ensejar situações cautelares e, posteriormente, no futuro, uma denúncia do Ministério Público. Compartilho a palavra, então. Eu vou seguir a ordem aqui da nossa tela, então vou para quem está ocupando ali a nossa parte do meio da tela. Nós estamos com Oscar Vilhena, que é professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Quero ouvir-te, então, inicialmente, sobre esse pedido do PSOL e se você avalia que há um pedido com um embasamento e que isso deve andar no STF. Bom dia a todas, a todos, meu querido amigo Zé Eduardo, que é santista, se eu não me engano, e deve estar particularmente... São Paulino, viu, Oscar? São Paulino, mas é que hoje é todo mundo um pouquinho santista, né? Hoje eu sou santista. Eu fui santista na infância, meu pai me capturou para o São Paulo quando o Pelé se aposentou. Então é um dia triste para todos nós, mas é bom estar aqui com vocês. Veja, o ministro José Eduardo já, de certa forma, descreveu tudo aquilo que eu poderia dizer. É importante nós notarmos, eu queria só acrescentar uma coisa, que foi aprovado em 2021 uma nova legislação que defende o Estado Democrático de Direito. Essa legislação veio em substituição à Lei de Segurança Nacional. Então, diversos desses atos que nós temos visto, sejam os atos mais contundentes que foram levados a cabo por apoiadores do presidente, mas também com o seu apoio, estão previstos na área que faz parte do Código Penal. Em particular, eu chamo a atenção, foi o que o José Eduardo talvez não mencionou, que é o crime de incitação. O artigo 286 do Código Penal, que traz genericamente o crime de incitação ao crime, ele fala no seu parágrafo único do crime de incitação às Forças Armadas
em relação aos demais poderes constituídos. Tá? Então, eu acho que é absolutamente pertinente esta petição do PSOL, que ela busca solicitar ao Supremo Tribunal Federal, que está conduzindo essas investigações desde há muito, que verifique qual foi a participação do presidente da República nestes diferentes atos. Tá? Então, me parece absolutamente pertinente. Agora, ele deixando de ser presidente da República, evidentemente que essas investigações devem mudar de foro. Então, eu acho que é pertinente, nós temos que aplicar a lei. Não é possível que numa democracia se tolere aqueles que agridam a democracia de maneira contundente. Todos podemos protestar contra aquilo que entendemos adequado. Agora, isto não significa que nós possamos ameaçar de forma violenta ou com grave ameaça, desculpem o pleonasmo, o Estado Democrático de Direito. E é isso que nós vimos em diversas circunstâncias. Professora de Direito Constitucional, Samantha Meyer, por gentileza, gostaríamos de ouvi-la também, e bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Elisa. Bom dia, ministro Eduardo, querido professor Oscar. Eu entendo que essa ação do PSOL não tem pertinência por alguns motivos. Ela pede, nisso concordo com o ministro José Eduardo Cardoso, a prisão cautelar, né, uma série de medidas cautelares, busca e apreensão em face do ex-presidente Bolsonaro. E aí eu me pergunto se o PSOL, se esses deputados teriam legitimidade para fazer esse pedido em relação ao Supremo Tribunal Federal. Não me parecem medidas que tenham cabimento nesse momento, uma vez que ele não é mais presidente do país, está fora do país, e a gente sabe que as medidas cautelares e as prisões cautelares são questões extremas, ou seja, você tem que ter alguns elementos, tem que ser para garantir a ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, e eu não vejo esses elementos configurados nessa petição. Acho que essa petição tem muito mais um cunho político do que efetivamente jurídico, porque esse inquérito é um inquérito que já dura mais de 2 anos, o inquérito da fake news. Eu acho que talvez por aí, professor Oscar Vilhena, que eles tenham colocado isso no Supremo Tribunal Federal, porque realmente com o Bolsonaro não mais sendo presidente, isso deveria ser na primeira instância, mas talvez eles tenham entendido que permaneça o foro de atração, uma vez que essa ação, que esse inquérito está no Supremo Tribunal Federal. No entanto, mesmo com a lei do Estado Democrático que o professor Oscar Vilhena cita, não vi em nenhuma fala do presidente Bolsonaro, nas manifestações recentes dele, algo em que ele tenha incitado o emprego da violência ou a grave ameaça ao Estado Democrático de Direito. Nós tivemos um episódio terrível em Brasília, mas me parece que foi um fato isolado. A grande maioria das manifestações ocorreram de forma pacífica. Isso também está previsto na lei do Estado Democrático de Direito. Eu não consigo ver o presidente em suas falas, né, pelo menos, incitando contra o Estado Democrático de Direito. É claro que ele não faz um reconhecimento formal, né, à vitória do presidente Lula, mas o faz de maneira implícita. Então, não vejo motivos para essa ação do PSOL, que me parece mais de cunho político do que efetivamente jurídico, o que eu vejo particularmente como ruim, porque agora nós temos um governo eleito, isso estava na fala do presidente Lula, ele agora é um presidente de todos, e a base aliada tem que agir nesse sentido. Ele é o presidente tanto daqueles que apoiavam o Bolsonaro, como de quem os elegeu. Vou inverter a ordem agora, professor Oscar Vilhena. O senhor também avalia, de acordo com a fala da professora Samantha Meyer, que não tenha havido recentemente qualquer justificativa, qualquer incitação a essa violência? E se o silêncio de Bolsonaro não significou muita coisa? Eu acho que nós temos de dividir aqui entre duas coisas. Uma é aquela que fala sobre violência e grave ameaça. Esses são alguns dispositivos do Código Penal. O outro é aquele que fala de incitar as Forças Armadas. Opa, dessa vez não voltou, travou e não voltou. Eventualmente a gente vê a tela travar, mas a gente fica na expectativa da internet reconectar-se, né? Travou ali enquanto o Oscar Vilhena começava a sua resposta. Deixa eu compartilhar então com o Eduardo Cardoso para que nós possamos
ouvi-lo, ex-ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União. Vou compartilhar a mesma pergunta, tá bom, Eduardo? Porque assim a gente permanece no mesmo assunto. O senhor também avalia, de acordo com a professora Samantha, que não tenha havido nos últimos dias essa incitação à violência, e acrescento a mesma pitada que acrescentei ao professor Oscar Vilhena. O silêncio de Jair Bolsonaro pode ter significado muita coisa? Veja, eu tenho uma total concordância com o professor Vilhena e uma fraterna discordância com a professora Samantha. Eu acredito, em primeiro lugar, que os deputados do PSOL são legitimados, como qualquer cidadão, a fazer representações e fazer as postulações que quiserem. Uma coisa é postular, outra coisa é que seja concedido. Eu acho que a razão de ser central da representação do PSOL é abrir investigações. Há um inquérito no Supremo Tribunal Federal que começou com fake news e depois foi para atos antidemocráticos, está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e por isso foi feita a representação lá, a meu ver, absolutamente normal. Se vai descer ou não vai descer, isso é um problema que vem a posteriori. Quando eu falo descer para a primeira instância. Segunda observação, o professor Oscar lembrou muito bem o delito do artigo 286 da incitação. E aí, quando você fala em incitação, você fala em incitação de crime, tentar abolir o Estado de Direito. Isto pode ser feito através de ações, não só de fala, de ações ou de omissões, quando você tem o dever de cumprir. O que aconteceu no Brasil com aqueles atos da PRF obstaculizando estradas no dia das eleições em desrespeito à ordem judicial, a situação dos acampamentos tentando incitar as Forças Armadas a um golpe de Estado, como lembrou o professor Oscar, custeadas, inclusive, aparentemente, por certas empresas que têm uma relação muito próxima com o presidente, pelo menos isso está dito na representação do PSOL. Diversas dessas situações, eu não posso avaliar apenas as falas de alguém. Não é a fala do presidente. Eu digo atos e omissões quando se tem o dever de agir. Me parece muito claro que o Estado brasileiro foi omisso. E aí tem um chefe maior que tem que verificar se veio dele esse comando omissivo, essa articulação, esse custeio desses acampamentos antidemocráticos que buscavam incitar que as Forças Armadas praticassem um golpe de Estado, que é crime hoje pela lei. Ou seja, não se trata apenas de falar de fake news, se trata de desrespeitar dispositivos do Código Penal que claramente têm que ser investigados em relação à conduta do presidente da República. Não dá para dizer, olha, o presidente da República não fez nada, não falou, não, me perdoe, professor Samantha. Tem que investigar, tem que apurar a relação dele com essas omissões do Estado brasileiro. Porque a omissão de quem tem, repito, o dever de zelar pela democracia e jurou cumprir uma Constituição é hoje um crime e, como tal, tem que ser apurado. Minha concordância com o professor Oscar, portanto. O professor Oscar voltou agora, o nosso ex-santista, voltou para a tela. Por favor, gostaríamos de ouvir pelo menos o complemento da sua resposta, Oscar Vilhena. Obrigado, desculpe. Não, eu ouvi o ministro Eduardo e, evidentemente, estamos de acordo, né? O que fica muito claro é que nós tivemos uma série de condutas ao longo do mandato, né? Nós tivemos condutas no momento em que houve ameaças ao Supremo Tribunal Federal, nós tivemos ameaça ao cumprimento das decisões do Tribunal Superior Eleitoral, tivemos incitações às Forças Armadas. Então, são várias coisas que foram feitas ao longo desse ano, né? E, especialmente no período pós-eleitoral, houve um silêncio omissivo que gerou